Investir pode sim ser muito desafiador, principalmente se você está iniciando. E é pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo com 7 conselhos que eu gostaria de ter recebido no início da minha jornada e que com certeza farão com que você tenha melhores resultados com mais tranquilidade nos seus investimentos. Quando você está entrando no mundo dos investimentos, você se depara com tantos códigos, letras, teorias, informações diferentes de pessoas que você confia, estratégias que não estão alinhadas uma com a outra, mas que os defensores dessa estratégia prometem que essa é a melhor estratégia. Enfim, é muito comum que as pessoas fiquem totalmente perdidas quando elas entram no mundo dos investimentos, quando elas estão iniciando essa jornada. Lá no começo da minha jornada eu cometi diversos erros. Eu investi em muitas coisas erradas. Eu perdi muito dinheiro. Inclusive eu perdi 117 mil reais em poucas semanas. E um dia eu conto essa história em detalhes para vocês aqui no YouTube. E é por essa e outras experiências que eu tive nos investimentos que eu resolvi gravar esse vídeo com 7 conselhos para você que está iniciando ou para você que ainda não investe tão bem, seguir e com certeza ter melhores resultados de longo prazo. E o primeiro conselho que eu dou para vocês dessa lista é: comece o quanto antes. Muitos de vocês já investem, alguns de vocês ainda nem começaram, e se você ainda não começou, comece. Comece hoje, comece amanhã no máximo. Abra uma conta na corretora, envie seus 50 ou 100 reais, um dinheiro que não vai acabar com a sua vida caso você perca ele, se bem que é muito difícil que você perca ele se você seguir os conselhos que eu der nesse vídeo, e comece o quanto antes. Esse início, essa abertura de conta, esse primeiro investimento, mesmo que você invista em algo horrível, vai te dar uma experiência fundamental para o longo prazo. Isso sem falar que quanto antes você começar, antes você terá os benefícios dos juros compostos. Os juros compostos são, como Einstein disse, a 8ª maravilha do mundo. Inclusive eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, que eu te convido a assistir depois desse vídeo. E quanto mais dias, semanas e meses você estiver com seu dinheiro investido, melhores serão os seus resultados através dos juros compostos. E uma coisa eu posso falar para vocês: o arrependimento de todos os investidores, com exceção talvez do Noah, que começou a investir no primeiro mês de vida dele, é de não ter começado a investir antes. As pessoas olham para trás e falam: nossa, se eu tivesse começado 1 ano antes, ou 2 anos antes, ou 10 anos antes, a minha vida hoje seria totalmente diferente. Então, se você ainda não começou a investir, comece o quanto antes. O segundo conselho da nossa lista é: tenha uma visão de longo prazo. A grande maioria dos erros cometidos pelos investidores é porque eles não têm essa visão de longo prazo. Muita gente entra no mercado de investimentos querendo resultados imediatos, querendo enriquecer, querendo substituir um trabalho que eles não gostam por um trabalho que eles só precisam negociar alguns ativos na tela do computador. Esquece isso, gente. Enriquecimento na bolsa de valores acontece no longuíssimo prazo. E quando eu falo longuíssimo prazo, é questão de décadas, não de alguns meses ou poucos anos. E se você entrar no mercado com essa visão de alguns meses, de enriquecer rápido, de ter uma rentabilidade estratosférica e mudar de padrão de vida no ano que vem, esquece, gente. A chance de vocês entrarem em grandes ciladas são enormes. Todas essas pirâmides de investimentos, todas essas furadas no mundo dos investimentos englobam retornos de curto prazo, promessas de mudança de vida, promessas de multiplicar o patrimônio em algumas semanas ou meses. Isso não existe, gente. Isso é golpe na maioria das vezes. E os bons investimentos, investimentos responsáveis, aqueles que eu defendo aqui e que eu aconselho que vocês façam, são bons para o longo prazo. Ah, Daniel, mas eu não tenho tanto prazo assim, eu não tenho tanto tempo assim, eu preciso de dinheiro agora. O que te enriquece no curto prazo é o trabalho. E aí, muita gente fala: ah, mas então se é para tão longo prazo assim, nem vale a pena investir, por que eu vou ter que esperar décadas para ter um resultado? Qual que é a outra alternativa? Você não investir e depender do governo, ou de algum familiar, ou de doações quando você estiver na terceira idade, aposentado, sem mais energia para trabalhar? Para mim isso não é uma opção. Então sim, vale muito a pena investir hoje para o longo prazo, para daqui décadas. Todo mundo deveria tomar essa atitude. E um outro motivo que eu digo para vocês focarem no longo prazo é que quanto maior é o seu prazo, melhores podem ser os seus investimentos, melhores podem ser os seus resultados e mais seguro se torna o investimento em bolsa. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um gráfico que eu mostrei lá no meu Instagram outro dia, que mostra os resultados negativos de investimentos em bolsa de valores, investimentos em renda variável, em ações, em diferentes prazos. Então vocês podem ver aqui na linha de baixo que a gente tem diferentes períodos, um mês, um trimestre, um ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E vocês
vocês podem ver que o percentual de retornos negativos de um investimento de um mês é 39,3%, ou seja, em 39% das vezes o investimento em renda variável num período de um mês deu retornos negativos. Se a gente alonga o período para um ano, nosso percentual de retornos negativos cai para 30,9%. Se a gente alonga para 10 anos, 11,5% das vezes tivemos retornos negativos, e se o nosso prazo é de 20 anos ou mais, 0,1% das vezes os retornos foram negativos. Então perceba que quanto maior é o seu prazo, menores são as chances de retornos negativos, menores são as chances de você perder dinheiro na bolsa. Então uma postura e uma visão de longo prazo são fundamentais para bons investimentos. O terceiro conselho que eu te dou aqui, esse provavelmente vai ser o que vai fazer você não perder muito dinheiro na bolsa, é não corra atrás de rentabilidade. Muito a ver com o que eu falei agora do longo prazo, quando a gente tem aquela visão de curto prazo, querendo retornos imediatos, querendo fazer milagre no mundo dos investimentos, a gente entra em grandes ciladas. A gente também perde dinheiro na bolsa, a gente também comete erros na bolsa quando a gente olha para retornos passados, quando a gente quer investir naquilo que rendeu mais no último ano, quer investir no melhor fundo ou no melhor ETF ou na melhor empresa, na melhor ação que deu maiores retornos nos últimos anos. Muitos investidores perderam muito dinheiro investindo, por exemplo, em Magazine Luiza, que passou anos e anos dando retornos estratosféricos e no último ano deu péssimos retornos aos seus acionistas. Então não corra atrás da rentabilidade, não corra atrás da ação do momento, não corra atrás da próxima Amazon, não corra atrás de rentabilidade. Tenha noção que a rentabilidade acontece no longo prazo em uma carteira diversificada de vários ativos, onde você investe em diferentes tipos de investimentos e tenha paciência para que esses retornos aconteçam. Um quarto conselho que eu vou dar para vocês é: fique atento aos custos. Os custos nos investimentos podem ser extremamente baixos, quase que insignificantes, ou extremamente altos, ao ponto de destruir os seus resultados de longo prazo. Quando você entra no mundo dos investimentos, muita gente fala: coloque o seu investimento em fundos ativos, que tem gestores cuidando do seu dinheiro, investindo o seu dinheiro melhor. O grande problema é que essa equipe de gestores não te garante um retorno maior no longo prazo e te cobra um custo altíssimo. Um custo de 2% ao ano, para vocês terem uma ideia, parece que não faz tanta diferença assim. Você investe R$1.000 e vai ser um custo de R$20 por ano. É um percentual muito baixo. Se você tiver um retorno de 7% ao ano, que é um retorno médio, muito comum por aí, depois de 40 anos, mais da metade do seu patrimônio vai ficar em custos para os gestores, assessores e corretoras que te cobram essa taxa de apenas 2% ao ano. Então os 2% no primeiro ano, eles acumulam no segundo e eles vão crescendo no terceiro e no quarto e no 10º e no 20º, e depois de 40 anos, quando você for se aposentar, você vai perceber que você tem metade do seu patrimônio, metade do que você poderia ter se os seus custos fossem mais baixos. Então fique muito atento aos custos, eles estão dentro do seu controle. Você consegue escolher ativos de baixo custo ou de nenhum custo para investir, e são esses que vocês devem focar. Fiquem longe dos fundos ativos, fiquem longe dos COIs, os certificados de operações estruturadas, fiquem longe daqueles ativos que têm custos muito altos. E sempre que alguém te oferecer um investimento, busque saber quais são os custos. Se esses custos forem maiores do que 0,5% ao ano, fique fora, porque provavelmente não vale a pena. O quinto conselho que eu te dou é: diversifique globalmente. Eu vejo muitas pessoas no Brasil investindo apenas no Brasil, e isso é uma insanidade. Não deixe o seu patrimônio de longo prazo em um país emergente, em uma moeda fraca, com uma inflação altíssima. São características que podem ser que daqui a muitos anos não façam tanta diferença, mas podem ser que destruam todo o patrimônio de quem tem dinheiro investido no Brasil. Isso aconteceu com quem tinha todo o seu dinheiro investido na Venezuela, na Argentina e em diversos outros países com características muito parecidas com a do Brasil. E antigamente era algo muito difícil diversificar globalmente, você precisava de muito dinheiro, era muito caro investir em outros países. E hoje em dia essa é uma realidade que não existe mais. Investir globalmente nunca foi tão fácil, tão simples, tão rápido, e você precisa de apenas $5 para começar a investir no mundo inteiro. Então não existe mais desculpa para não investir globalmente. Tire boa parte do seu dinheiro de longo prazo do Brasil, invista em economias sólidas, diversifique em diversas economias, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe qual será
a melhor economia, as melhores empresas e os melhores países do futuro. Então tenha diversificação global, que é muito mais simples do que a maioria pensa, e se proteja dessas incertezas que estão muito presentes no nosso país. Inclusive, se você ainda não diversifica globalmente, eu tenho diversos vídeos sobre investimentos internacionais que eu vou colocar o link deles na descrição desse vídeo aqui para você clicar e assistir e não ter mais medo de investir fora do Brasil. O sexto conselho da nossa lista, mas antes dele, já deixa o seu like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. É foque no que você pode controlar. Esse é um conselho para quem já investe, para quem perde muito tempo com coisas inúteis, para quem foca muito em coisas que estão fora do nosso controle. Eu vejo dia após dia, tanto investidores iniciantes quanto investidores experientes, influenciadores digitais do mundo de finanças, focando em coisas que não importam, em notícias que estão fora do nosso controle, em rentabilidades que não dependem de nós, gastando horas e horas todos os dias lendo essas notícias, acompanhando o mercado, querendo saber o que o presidente da Ucrânia está falando. Gente, isso no longo prazo não faz a menor diferença. O que faz a diferença é o tamanho dos aportes que você faz todos os meses. O quanto você ganha, gastar melhor, ter organização financeira, ter uma carteira diversificada, coisas que estão dentro do seu controle. Se você passa horas lendo notícias do mercado financeiro, mas não passa horas tentando ganhar um aumento, tentando fazer uma renda extra para aumentar os seus aportes, o seu foco está no local errado. Ter 1% a mais de rentabilidade na sua carteira, mas não ser capaz de aumentar os seus aportes mês após mês e ter aportes que realmente vão fazer a diferença no futuro, não faz o menor sentido. 1% de uma carteira de R$1.000 não vai mudar a vida de ninguém. Agora, um aporte de R$50 a mais todos os meses numa carteira de R$1.000 é o que vai fazer a diferença no seu futuro financeiro. Então pare de perder tempo naquilo que não importa, que não fará tanta diferença assim no longo prazo. E foque naquilo que está dentro do seu controle e que mudará a sua vida financeira. E o sétimo e último conselho dessa lista, muito em linha com o conselho anterior de focar no que importa, é invista em si mesmo. Eu vejo muita gente investindo dinheiro no mercado de ações, mas tendo um péssimo de um salário, trabalhando e ganhando muito pouco pelo seu trabalho e não sendo capaz de investir grandes quantias mês após mês. O melhor investimento que vocês podem fazer, principalmente no início da carreira de vocês, é em si mesmo. Numa especialização, numa nova habilidade, aprender uma nova língua, comprar novos equipamentos que possam fazer com que você cobre mais no futuro, investimentos em si mesmo, na sua empresa, no seu negócio, na sua profissão, que farão com que você ganhe mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro é algo ilimitado e algo perpétuo, algo que acontece mês após mês durante várias décadas. E é esse dinheiro a mais, combinado com bons investimentos, que fará uma grande diferença lá na frente. Então, se você tem uma profissão onde você tem como evoluir, se você tem um emprego onde você pode ganhar aumentos, ou se você tem tempo para gerar uma renda extra, uma renda online, quem sabe? Foque nisso. Invista grande parte do seu dinheiro nisso. Invista também no mercado financeiro para você ganhar experiência, para você sentir como ele funciona, mas não é o seu foco, por enquanto, o seu foco é em ganhar mais, em fazer sobrar mais todos os meses e aportar cada vez mais, para aí então a sua bola de neve dos investimentos ficar cada vez maior. E se depois de todos esses conselhos você ficou com vontade de começar a investir ou de melhorar ainda mais os seus investimentos, de ter eles com mais responsabilidade, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre os 3 pilares para investir da forma correta, para investir bem e ter melhores resultados. Esse vídeo eu vou colocar aqui. Eu quero que você conte comigo nesse processo, nessa jornada de investimentos. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.